Bom, gente, a gente começa aqui uma nova aula, tá? Machine Learning aplicada à engenharia do nosso curso. A gente vai falar de vetores de suporte em Machine Learning e Support Vector Classification, SVC e SVM. Bom, é uma aula importante que eu estou optando por gravar e passar todo o material para vocês, por causa que eu acho que fica mais fácil isso aí, tá? Bom, vamos continuar aqui. Os pontos que eu escolhi para essa aula aqui são os seguintes, tá? Os tópicos: classificação em Machine Learning, o Support Vector Machine, SVM, implementação de um exemplo prático de classificação em Python, classificação multiclasse, pontuações ou scores, né? E probabilidades, o problema de desequilíbrio de SVM, Support Vector Machine, suporte vector regressão, problema de regressões, né? Fazer regressões com número de pontos. Os kernels, que são as funções existentes que vai facilitar a nossa vida. E passo também algumas referências. É um tópico importante que está ligado à parte de classificação. Então, um exemplo típico, a gente já falou aqui no curso, né? Já falamos rapidamente. Por exemplo, se vocês têm um espaço de pontos onde vocês têm círculos vermelhos ou quadrado azul, vocês querem distinguir um novo ponto, que no caso aqui eu coloquei até um outro tipo de ponto. Como fazer? Então esse problema aqui é um cenário que tem duas categorias, círculos vermelhos e quadrados azuis, que estão ocupando uma região diferente, e a fronteira das duas regiões não é conhecida. Então é um problema típico de classificação de pontos, né, em Machine Learning. O objetivo: quando eu introduzo um novo ponto, onde conhecemos sua posição no plano, queremos encontrar um algoritmo de classificação capaz de predizer se esse ponto é um quadrado vermelho ou um círculo azul ou nenhum deles, tá certo? Em outras palavras, devemos encontrar a fronteira entre as diferentes categorias de entrada. Se conhecermos essa fronteira, o que vai acontecer? Nós vamos saber que lado o ponto vai pertencer e que categoria ele vai pertencer, tá certo? O SVM, Support Vector Machine, ele pertence às categorias de classificadores lineares, tá? Que usa uma separação linear de dados, que tem seu próprio método de encontrar o limite entre categorias de dados. Para que você possa encontrar esse limite, é necessário fornecer dados de treinamento. Nesse exemplo aqui, a gente deve fornecer um conjunto de pontos onde já sabemos o que são quadrados ou círculos azuis. E aí, com isso, fazer uma estimação de uma fronteira mais plausível. E logicamente você precisa de uma fase de treinamento para isso, né? Para fazer o algoritmo de aprendizado. Em conclusão, depois da fase de treinamento, o SVM vai encontrar o que? Os dados do treinamento e, consequentemente, a suposta localização do ponto, através desse aprendizado que você faz no treinamento. Então a ideia é bem simples, tá? É descobrir, fazer uma classificação, tá certo? Lembrar que antes a gente viu os polinômios, a gente viu os geométricos, né, os polinômios geométricos, tudo isso aí. E agora a gente entra numa nova classe de pontos, que é muito importante no Machine Learning. Então, por exemplo, aqui, se a gente olha aqui bem rapidamente, aqui, esse mesmo problema, onde está o círculo vermelho e azul, você pode pensar numa linha desse tipo de separação, onde daqui para cá são os azuis e daqui para cá os vermelhos. E daqui você vai ter um classificador que a gente fala que é linear, que é uma linha reta com fronteira, e o triângulo preto, na verdade, um quadrado azul, ele está classificado aqui. E a fronteira encontrada não é a única solução, isso é importante, mas provavelmente também não é a solução ideal, tá? O que é importante, gente? Ninguém perguntou, mas eu já antecipo. O caso de ter uma fronteira linear é o mínimo de casos possível. Na maioria dos casos não é linear. E é isso que a gente vai aprofundar no nosso estudo. Então, nesse algoritmo SVM, que se a gente pudesse completar com frases, ele tem a capacidade de realizar uma predição para uma categoria de dados de entrada desconhecida sem intervenção humana.
Então ele é capaz de encontrar o triângulo preto no nesse triângulo preto depois de dividir as fronteiras. Esse é o principal interesse de Machine Learning. Lembrar que o aprendizado é importante. Nesse aprendizado você tem que ter nos vários treinamentos bem caracterizado o que é azul e o que é vermelho. Tá? Dando um exemplo para vocês, tá? E depois a gente vai começar a explicar melhor qual que é a diferença em redes neurais, ou seja, isso. Você tem um universo de animais, que você tem gato e cachorro, é o mesmo tipo de classificação. Se você tentar diferenciar o que é um gato, a partir do momento que você tem uma nova espécie, se ele está entre os gatos ou cachorro, tá? Então, essas ferramentas são consideradas ferramentas de melhor desempenho, são mais rápidas que, por exemplo, que você usar redes neurais, tá? Elas são muito eficientes e isso é importante. Você não precisa ter muitos dados de treinamento disponíveis, pode ser baixo. Enquanto os algoritmos não generalizam corretamente, pois sabemos que os SVM são muito mais eficientes nesse tipo de casos que redes neurais convencionalmente utilizadas. Porque a diferença que tem e pouca gente faz corretamente, eu mesmo fui numa tese ontem, que a pessoa queria usar redes neurais tendo poucos pontos. É o caso tipo de usar SVM, tá? Então isso é uma informação importante. Quando você usa uma coisa e outra. Quando você tem uma grande quantidade de dados, o que vai acontecer? O SVM vai tender a diminuir. Ele é sendo mais eficiente o uso de redes neurais. Então tá aí uma boa diferença entre usar redes neurais, que a gente vai ver na última aula do curso, e SVM. Você pode usar em muitas aplicações, né? Desde medicina, pesquisa de informação, até finanças, assim por diante. E está ligado muito com a quantidade de dados que vocês têm, tá? E a fidelidade dos dados, né? Dos dados deve ser bons, tá? Para treinamento, tudo isso aí, tá? Bom, depois que a gente falou do problema de classificação em Machine Learning, a gente vai entrar direto no suporte Vector Machine, né? Vector Machine, que é o SVM. O que é? São separadores de margem largas, isso aqui é importante, daqui a pouco vocês vão ver, e o algoritmo de Machine Learning utilizado para a solução de problemas de classificação. Podemos definir como conjunto de métodos de aprendizagem supervisionados usar para classificação, regressão e detecção de valores considerados discrepantes. Que é aquilo lá que eu falei, você tem um valor totalmente diferente e você quer saber onde se enquadra melhor. Modelo de aprendizado supervisionado com algoritmos de aprendizado associados que analisam dados usados para classificação e análise de regressão. Os classificadores que permitem lidar com problemas não lineares, reformulando-os em problemas de otimização quadrática. Então isso que também é interessante. Esse é o modo de generalizar classificadores lineares. Ele é baseado em duas ideias principais: margem máxima e kernel. O kernel são funções já pré-existentes que você consegue dimensionar. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Margem máxima. O que é margem máxima? O limite de separação de dados que maximiza a distância entre os dados mais próximos, maximizando assim a margem. Então, no fundo, o que ele vai fazer? Ele vai sempre tentar fazer uma margem mínima entre as fronteiras. A função kernel é alternativa de um produto escalar que tem alto custo computacional e problemas de elevado espaço dimensional. Então é uma alternativa que se tem em machine learning para quê? Para baixar o custo computacional, é lógico, tempo de processamento. Para qualquer par de elementos, um kernel associa uma medida de sua influência recíproca, sendo calculada através da sua distância ou correlação. Isso é importante, essa é a definição melhor para kernel, né? Então ele vê a influência entre um elemento e outro, tá? Então, finalmente, em Machine Learning, em Python, né, a gente vai usar NumPy e Sklearn, que são bibliotecas que já tem tudo pronto, tá? Que são os exemplos que eu falei para vocês. Só para dizer para vocês, eu postei para vocês 11 exemplos de situações diferentes. Com isso, vocês podem compreender melhor quando aplicar uma coisa ou outra, tá?
e usando as instruções em Python. São exemplos curtos, mas que mostram bem o problema, tá? A problemática. Bom, então vamos para o suporte Vector Machine. SVM é um conjunto de técnicas de aprendizados previsão que visa encontrar um espaço de dimensão maior que 1, tá? O hiperplano que melhor divide o conjunto de dados em duas partes. Então eu estou aqui, olha, eu estou mostrando para vocês aqui que eu tenho aqui 3 espaços, 3 separadores. Como eu falei para vocês, a minha solução pode ser única, não única. E a ideia é encontrar qual que é o melhor separador. Então, se a gente observar aqui, o H1, ele não separa o conjunto de dados corretamente, certo? Ele separa parcialmente. O 2, ele separa bem o conjunto de dados, mas não da forma considerada ideal. E o 3, ele separa numa forma considerada ideal. Lembrar aqui que eu tenho até uma projeção aqui que ele é baseado nas distâncias dos pontos até a linha de separação. Então, para encontrar a fronteira divisória, devemos fornecer os dados de treinamento, que eu falei para vocês, e devemos fornecer um algoritmo ou um conjunto de classes de dados que conhecemos as duas classes. Então, a fase de treinamento. Então, aqui no caso aqui, de novo, a gente está fazendo com duas classes, tá? Que é o caso mais genérico. Mas a gente vai, daqui a pouquinho, falar em mais classes. O SVM vai fazer o quê? Vai determinar essa fronteira de decisão mais plausível, tá certo? Esse é o objetivo do algoritmo. E quanto à fronteira de decisão, fornecemos o algoritmo SVM, conjunto de dados, com o qual conhecemos as duas classes, e a seguir entramos na fronteira de treinamento, a fase de treinamento, e a pergunta que se faz, ele vai encontrar mais plausível, como escolher a fronteira quando há um número infinito delas? Essa é a grande questão. No caso anterior, no exemplo anterior, a gente mostrou 3, aqui, mas você pode ter muito mais, né? Então, vem o conceito de margem máxima. A fronteira escolhida deve maximizar a distância dos pontos mais próximos da mesma. Então, no ponto de treinamento, a gente vai ter a ideia de vetor de suporte, que é os pontos mais próximos da fronteira de divisão, que eu expliquei para vocês, são as distâncias dos pontos mais próximos. Então, aqui eu vou ter uma fronteira de suporte com esses pontos aqui. Após a frase de treinamento, então, eu posso mostrar matematicamente, que eu não vou mostrar aqui, mas isso aí fica para quem tiver mais ideia, é um meio utilizado para SVM para a construção da fronteira de divisão. Não sei se está ficando claro para vocês o curso, porque no curso de Machine Learning tem muitos resultados, e a maioria desses resultados tudo são demonstrados matematicamente, mas não tem muito interesse para a gente ficar mostrando matematicamente, que é coisa do pessoal de matemática e estatística. O nosso interesse é mostrar os métodos e mostrar o conceito desses métodos, tá? E a todo momento mais métodos vão sendo desenvolvidos, tá? E em engenharia a gente utiliza os métodos, mas eventualmente você pode desenvolver algum método baseado na tua necessidade, tá? Após a fase de treinamento, o que o SVM faz? Ele aprende onde fica o local do limite dos dados de treinamento. Então, agora entra no Machine Learning. Após várias fases de treinamento, o SVM, o que ele vai fazer? Ele vai saber onde colocar a fronteira para os novos dados. O problema, a gente é considerado linearmente separável, como eu faço para vocês, que você vê uma fronteira linear, uma linha linear que separa essas duas fronteiras. Então, problemas muito simples, isso é um inconveniente. Esses problemas aqui são muito simples e na prática são muito pouco encontrados. Então o interesse disso é limitado. Por isso que a gente vai se aprofundar mais. Mas para o conceito de ideia é interessante. Então, o que na maioria dos casos os dados são mistos. E o problema não é linearmente separável. Não sendo possível separar apenas por uma linha reta, que é o nosso interesse de estudo, né? Então, o que a gente fala aqui são os SVMs, separação linear. Quase todos os casos encontrados na prática são separados de forma não linear. O que é o não linear? É isso aqui, né? Você achar uma fronteira que vocês conhecem um espaço dimensional superior, possivelmente infinito para abordar o problema. E com isso vem aquela ideia do kernel que eu falei para vocês, que ela vai desempenhar um papel primordial.
E o que é o artifício que a gente usa? Transformar o problema não linear separável para um problema linearmente separável. Em outras palavras, vou passar a passagem de um espaço de dimensão superior para um espaço de a dimensão inferior, desculpe, para um espaço de dimensão superior. E os cálculos também se tornam mais complexos, alto custo computacional, porque eu estou mudando, logicamente, porque eu estou mudando de dimensão. Então, eu estou usando uma transformação, como eu estou mostrando aqui. Então, eu tinha aqui uma forma que era, através de uma transformação, eu transformo numa forma linear e com isso eu acho o meu espaço de transformação correto. Isso aí lembra muito o que eu mostrei para vocês na parte de análise de dados, logo no início, a transformação logarítmica. Lembra daquele problema que eu mostrei para vocês, que a gente pegou um problema, tentou aproximar para uma transformação linear e depois viu que corretamente o melhor era você aproximar ela, mudar os dados para outro tipo de escala e com isso você tem uma melhor representação. Lembrar que o polinomial é a mesma coisa, né? Então eu vou apresentar aqui para vocês o que a gente chama método truque de kernel. O que é esse método truque de kernel? Permite os cálculos sejam executados no espaço original em vez do espaço dimensional superior. Bom, o alto ganho em custo computacional vai ter e facilidade de utilização, isso aí não tem dúvida. Precisamos de muito pouca informação sobre o espaço dimensional superior para atingir nosso objetivo. Não existe uma garantia de funcionamento, devendo ser resolvido caso a caso. Isso é meio óbvio, vocês têm que olhar sempre para ver se está bem o que está acontecendo. Na verdade, nada prova que seja possível encontrar um espaço dimensional superior, onde o problema se torna linearmente separável. Esse é o nosso objetivo. Mas a maioria dos dados você consegue fazer isso aí, mas é um método que vocês têm que sempre observar e ter o bom senso. Então vamos lá. Um outro caso que é importante declarar aqui dos SVMs, que a gente vai abordar, é quando você tem mais classes de dados. Então você tem um hiperplano que separa essas duas classes de dados. Diversas soluções se encontrar para a solução. O método um contra todos, que a gente já falou na aula passada, é o mais interessante, que consiste em criar tanto CVMs quanto forem as classes categorias dos dados presentes. Então, se você, por exemplo, tem 3 classes, 3 features, você vai ter 3 CVMs, e com isso você acha as suas fronteiras. Então, a gente vai usar a abordagem um contra todos, que o procedimento é o seguinte: inicialmente utilizamos um primeiro SVM para encontrar um limite entre os grupos de pinos vermelhos e azuis e verdes. Então a gente está colocando 2 grupos, vermelhos e azuis e verdes. Depois a gente tenta um segundo grupo, azuis e vermelhos e verdes, e um terceiro que seria verdes, azuis e vermelhos. E finalmente extraímos uma borda não linear dessas 3 bordas. Então faz uma combinação das 3. Essa é a técnica, também está exemplificado. Para a gente terminar essa primeira parte da aula, a gente vai falar algumas vantagens e inconvenientes. Vantagem: ele é eficiente em grandes espaços dimensionais, tá? Como a gente viu, você consegue dividir um por todos. Eficiente também sempre no caso de número de dimensões é maior que o número de amostras. Utiliza um subconjunto de pontos de treinamento na função de decisão chamado vetor de suporte, que é muito eficiente em termos de memória. É versátil, diferentes funções do núcleo, que é o kernel, podem ser especificados para a função de decisão. Os kernels comuns são conhecidos, mas também é possível especificar kernels dedicados. Os inconvenientes: se o número de recursos feature for muito maior que o número de amostras, que é o caso contrário que eu falei, devemos evitar o overfitting, que é o sobreajuste, na escolha das funções e em termos de regulação crucial. Os SVMs não fornecem estimativas de probabilidade diretamente. Tem que ser, normalmente você calcula validação cruzada, que a gente já viu, e você tira pontuações, que são os scores, e probabilidades. Tá? Em termos de bibliotecas, tá?
você tem o SVT, no SVC e linear SVC. Eles são classes capazes de realizar classificação binária e multiclasse de dataset. Está nos exemplos que a gente mostrou, tá? O SVC e NU são métodos semelhantes, não aceitam conjunto de parâmetros ligeiramente diferentes e apresentam formulações materiais diferentes. E o linear SVC é a implementação mais rápida da correção de vetores de suporte, porque usa um kernel linear. Ele não aceita o kernel de parâmetros, pois ele é considerado linear. E não possui também suporte de alguns atributos do SVC e no VC. Sempre aqui você vai ter duas matrizes, a matriz do que? Dos features, tá? Dos formatos, ou features, e dos rótulos, que são os labels, tá? Mas isso vai ficar claro nos exercícios que eu mostrei, tá? O SVM, você tem essas bibliotecas, como eu falei, e aí nesse exercício aqui, a gente só estou mostrando as instruções, depois os exercícios completos. Então, já passei para vocês. Ele vai sempre dependendo do subconjunto de dados de treinamento, chamado de vetor de suporte. Vocês veem, eu só pus aqui só para mostrar que o código é muito simples. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar um SVM para o conjunto de dados, bem pequenininho, tá? Então eu tenho que definir o meu vetor x e o y, tá? Escrevi aqui o meu SVM do SVC, né? E faço o ajuste. E em função disso aqui eu posso predizer, eu dou um valor que eu quero predizer e eu vejo qual que é o array que ele contém. Então vocês veem, com poucas linhas vocês fazem a tua predição. Um outro exemplo aqui, tá, de predição, que eu já até mostrei aqui, né, que aqui que usando as introduções, eu não vou me estender. Então eu vou parar por aqui e passo daqui a pouco para a próxima aula, que são os exemplos práticos de classificação em Python, falar em multiclasse, várias classes, pontuação, scores e probabilidades, problema de desequilíbrio, regressão e kernel, tá? Obrigado.